No sertão do Ceará de 1920, onde o sol queimava sem piedade e a lei era ditada pelos coronéis, uma jovem de 19 anos estava prestes a descobrir que, às vezes, o destino nos prepara surpresas quando menos esperamos. Ela havia sido entregue como pagamento de uma dívida, tratada como objeto para saldar os pecados de um pai ganancioso. Ele era temido por sua crueldade e poder absoluto sobre aquelas terras áridas. O que ninguém imaginava era que aquele encontro forçado revelaria verdades capazes de transformar não apenas suas vidas, mas toda a compreensão sobre o que significa realmente possuir e ser possuído. A cidade de São Bento do Norte fervilhava sob o sol escaldante da tarde quando Esperança Almeida sentiu seu mundo desabar. Aos 19 anos, com cabelos castanhos que brilhavam como cobre ao sol e olhos verdes que refletiam a cor das poucas árvores que resistiam à seca, ela possuía uma beleza que chamava a atenção onde quer que passasse. Mas naquela tarde de março, sua beleza havia se tornado sua maldição. "Pai, o senhor não pode estar falando sério", dizia ela, a voz tremendo enquanto observava o homem que deveria protegê-la, empacotando suas poucas roupas numa trouxa de pano. "Isso é loucura!" Severino Almeida, outrora um comerciante próspero, agora não passava de um homem quebrado pelo vício do jogo. Suas mãos tremiam. Não se sabia se de remorso ou pela falta da cachaça que havia se tornado sua companhia constante nos últimos meses. "Esperança, minha filha, não tenho escolha. O coronel Benedito não é homem de perdoar dívidas." "Mas eu não sou gado para ser entregue", gritou Esperança, as lágrimas finalmente rompendo a barreira do orgulho. "Sou sua filha. E é exatamente por isso que ainda estamos vivos", replicou Severino, evitando olhar nos olhos da filha. "Se fosse outro homem devendo ao coronel, já estaria morto há muito tempo. Ele aceitou você como pagamento porque tem apreço pela família." Esperança sentiu o sangue gelar. Sangue? Que tipo de apreço um homem como o coronel Benedito poderia ter? Todos no sertão conheciam suas histórias. Um latifundiário cruel que controlava milhares de hectares com punho de ferro, cujos jagunços espalhavam terror por toda a região. Diziam que havia mandado matar mais de 20 homens por motivos que iam desde invasão de terras até simples desrespeito. "Pai, me escute", implorou Esperança, agarrando-se ao braço esquelético do homem. "Vamos fugir. Podemos ir para Fortaleza, começar de novo. Eu trabalho, o senhor para de beber." "Com que dinheiro, menina?", interrompeu Severino com amargura. "Devo mais de 2 contos de réis ao coronel. Perdi tudo no jogo, a loja, a casa, até as joias de sua mãe. Não temos nem dinheiro para a passagem." A menção da mãe fez Esperança sentir uma pontada de dor ainda mais aguda. Dona Rosália havia morrido há 3 anos, vítima de uma febre que os médicos da capital não conseguiram curar. Desde então, Severino havia se entregado ao álcool e ao jogo, desperdiçando em poucos anos tudo o que a família havia construído em décadas. "E se eu me recusar?", perguntou Esperança, embora já soubesse a resposta. "O coronel manda seus jagunços nos buscar. E aí não será apenas você que sofrerá as consequências." Os olhos de Severino finalmente encontraram os dela, e Esperança viu ali uma mistura de culpa e terror. "Esperança, eu sei que sou um pai terrível. Sei que não mereço seu perdão. Mas, por favor, faça isso. É a única forma de ambos sairmos vivos desta situação." As batidas na porta interromperam a conversa. Eram batidas firmes, autoritárias, que não admitiam demora. Esperança sentiu o coração disparar. Sabia que eram os homens do coronel. "Seu Severino!", gritou uma voz grossa do lado de fora. "O coronel mandou buscar o pagamento." Severino abriu a porta com mãos trêmulas. Do lado de fora estavam 3 homens, 2 jagunços armados com rifles e cartucheiras cruzadas no peito, e um terceiro que claramente era o chefe,
Um homem alto, magro, com bigode grisalho e olhos frios como metal. "Sou Antônio das Neves", disse o homem, tirando o chapéu de couro numa cortesia meramente formal. "Capataz do Coronel Benedito. Vim buscar a moça." Esperança recuou instintivamente, mas não havia para onde ir no pequeno cômodo que servia como sala e cozinha de sua antiga casa. Antônio a examinou de cima a baixo com olhos experientes, como se avaliasse gado. "É bonita mesmo", comentou para Severino. "O coronel tem bom gosto." "Por favor", murmurou Esperança, a dignidade lutando contra o desespero. "Não façam isso." Antônio a olhou com algo que poderia ser piedade, mas sua voz permaneceu firme. "Moça, ordem do coronel é ordem do coronel. Pode vir por bem ou por mal, mas vai vir." Severino se aproximou da filha, estendendo a trouxa de roupas. "Leve suas coisas, Esperança. E lembre-se, seja obediente, não cause problemas. O coronel pode ser generoso com quem o respeita." Esperança pegou a trouxa com mãos que tremiam de raiva e medo. "Pai, quando eu sair daqui, o senhor estará morto para mim." As palavras atingiram Severino como chicotadas, mas ele apenas baixou a cabeça. "Talvez seja melhor assim." A cavalgada até a fazenda do Coronel Benedito durou 3 horas sob o sol impiedoso. Esperança montava numa égua mansa, ladeada pelos 2 jagunços, enquanto Antônio cavalgava à frente. Não trocaram uma palavra durante todo o trajeto. A paisagem que se desenrolava ao longo do caminho era típica do sertão. Terra rachada pela seca, mandacaros e chiques resistindo bravamente ao calor. Algumas poucas casas de taipa espalhadas pela imensidão. Mas conforme se aproximavam das terras do coronel, a vegetação ficava mais verde, havia açudes com água e o gado gordo pastava em campos que desafiavam a seca. "Como ele consegue ter tanta água?" perguntou Esperança, quebrando o silêncio. "O coronel é homem de visão", respondeu Antônio sem virar-se. "Construiu açudes, cavou poços artesianos, plantou palma forrageira. Quando a seca aperta, todo mundo vem pedir favor a ele." E assim exercia seu poder, pensou Esperança. Controlando a água, controlava as pessoas. Era uma lógica cruel, mas eficiente no sertão. A sede da fazenda surgiu no horizonte como uma miragem. Um conjunto impressionante de construções caiadas de branco, com a casa grande dominando o centro como um pequeno palácio. Havia currais enormes, depósitos, uma capela e dezenas de casas menores onde moravam os vaqueiros e trabalhadores. "Santa Maria do Socorro", anunciou Antônio. "A fazenda do coronel." Esperança calculou que deveria ter mais de 10.000 hectares. Era um reino no meio do sertão e ela estava sendo entregue ao seu rei como tributo. Quando chegaram ao terreiro da Casa Grande, vários trabalhadores pararam para observar. Esperança sentiu o peso de todos aqueles olhares e ergueu o queixo, determinada a manter a dignidade mesmo naquela situação humilhante. "O coronel está no escritório", disse Antônio, ajudando-a a descer da égua. "Vou levá-la até ele." A Casa Grande era ainda mais impressionante por dentro. Os pisos eram de madeira encerada, as paredes decoradas com quadros e fotografias, e os móveis claramente vinham de Fortaleza ou até mesmo do Rio de Janeiro. Esperança nunca havia visto tanto luxo junto. O escritório ficava no final de um corredor longo. Antônio bateu na porta de madeira escura e aguardou a resposta antes de entrar. "Coronel, trouxe a moça." "Pode entrar, Antônio. E feche a porta." A voz era profunda, educada, sem traços do sotaque sertanejo que Esperança esperava. Quando Antônio se afastou, ela finalmente pôde ver o homem que havia comprado sua liberdade por 2 contos de réis. Coronel Benedito Carvalho não era o que ela esperava.
Aos 45 anos, era alto e elegante, com cabelos escuros penteados para trás e apenas algumas mechas grisalhas nas têmporas. Usava roupas caras, camisa de linho branco, colete de seda, calças bem cortadas, e seus olhos castanhos a examinavam com uma intensidade que a fazia sentir-se nua. "Sente-se", disse ele, indicando uma cadeira de couro diante de sua mesa. Não era um pedido. Esperança obedeceu, colocando a trouxa de roupas no colo como um escudo. O coronel continuou a observá-la por um longo momento, como se estivesse tomando algum tipo de decisão. "Seu pai me deve muito dinheiro", disse finalmente. "Eu sei. E você está aqui para quitar essa dívida." Aparentemente, o coronel arqueou uma sobrancelha diante do tom desafiador dela. "Tem coragem, pelo menos. Isso é bom." "O que o senhor pretende fazer comigo?" perguntou Esperança, decidindo que a honestidade brutal era melhor que fingimentos. "Isso depende de você." A resposta a confundiu. "Como assim?" O coronel se levantou e caminhou até uma estante cheia de livros. "Esperança, esse é seu nome, não é? Você pode ser uma prisioneira aqui, sempre lutando, sempre sofrendo, ou pode aceitar sua situação e talvez descobrir que não é tão terrível quanto imagina." "O senhor está falando de me fazer minha companheira", completou ele calmamente. "Sim." As faces de Esperança se incendiaram. "Eu prefiro morrer." "Não prefere não", disse o coronel, voltando-se para encará-la. "Você é jovem, inteligente, bonita. Tem toda uma vida pela frente. E eu não sou o monstro que pintam por aí, não é?" retrucou Esperança. "Então me deixe ir embora." "Não posso fazer isso. Seu pai me deve uma fortuna e uma dívida deve ser paga." "Eu não sou dinheiro." "No mundo em que vivemos, você é sim", disse o coronel com uma crueza que a fez estremecer. "Não fui eu que criei essas regras, Esperança. Apenas vivo segundo elas." Um silêncio tenso se instalou no escritório. Esperança lutava contra as lágrimas, recusando-se a chorar na frente daquele homem. O coronel voltou a se sentar, estudando-a com aqueles olhos penetrantes. "Maria!" gritou ele de repente. Uma mulher de meia idade apareceu na porta. Claramente a governanta da casa, com roupas simples, mas limpas e um rosto bondoso que contrastava com a severidade do ambiente. "Sim, coronel." "Esta é a Esperança. Prepare o quarto azul para ela. Providencie roupas adequadas e tudo mais que precisar." "Sim, senhor." O coronel voltou-se para Esperança. "Maria cuidará de você. Amanhã conversaremos novamente, quando você tiver tido tempo para aceitar sua nova situação." Esperança se levantou, a raiva finalmente superando o medo. "E se eu não aceitar?" Os olhos do coronel se endureceram ligeiramente. "Então descobrirá porque sou temido em todo o sertão." A ameaça pairou no ar como uma nuvem de tempestade. Esperança entendeu que havia chegado ao limite do que podia desafiar, pelo menos por enquanto. "Vamos, menina", disse Maria gentilmente, tocando seu braço. "Você deve estar cansada da viagem." Esperança seguiu a governanta em silêncio, mas quando chegaram à porta, virou-se uma última vez para o coronel. "O senhor pode ter comprado meu corpo", disse ela com toda a dignidade que conseguiu reunir. "Mas minha alma nunca será sua." O coronel a observou sair sem dizer uma palavra, mas algo em seus olhos havia mudado. Pela primeira vez em muito tempo, alguém havia desafiado sua autoridade absoluta e permanecido de pé. E por algum motivo inexplicável, isso não o irritou como deveria. Pelo contrário, despertou nele algo que havia estado adormecido há muito tempo: curiosidade. O quarto azul ficava no segundo andar da casa grande, e era maior que toda a antiga casa de Esperança. Tinha uma cama com dossel, um guarda-roupa de jacarandá, uma penteadeira com espelho e até mesmo uma cadeira de balanço junto à janela.
É muito bonito, disse Esperança, tentando esconder sua admiração. Era do filho do coronel, explicou Maria, arrumando algumas roupas no guarda-roupa. Pobrezinho, morreu ainda criança. Esperança olhou ao redor com novos olhos. Um quarto de criança transformado em prisão dourada para uma jovem que não tinha escolha. Maria, disse ela suavemente, posso fazer uma pergunta? Claro, menina. O coronel é realmente tão cruel quanto dizem? Maria parou de arrumar as roupas e olhou para Esperança com uma expressão indescritível. Menina, o coronel Benedito é um homem com muitas faces. Aqui ele vai mostrar para você... Bem, isso depende de como você o tratar. Ele já fez isso antes? Trazer mulheres para cá como pagamento? Nunca, respondeu Maria firmemente. Em 20 anos trabalhando nesta casa, nunca vi o coronel trazer nenhuma mulher. Você é a primeira. A revelação deixou Esperança ainda mais confusa. Se ele nunca havia feito isso antes, por que havia feito com ela? O que havia de especial em sua situação? Naquela noite, deitada na cama confortável, mas estranha, Esperança olhou pela janela para as estrelas que brilhavam sobre o sertão. Em algum lugar, além daquelas terras imensas, estava a liberdade que lhe haviam roubado. Mas por enquanto estava presa naquele reino de um homem que ela não conseguia decifrar. O que ela não sabia era que no andar de baixo, o coronel Benedito também olhava para as mesmas estrelas, pensando na jovem corajosa que havia chegado à sua casa naquele dia. E pela primeira vez em anos, sentia algo além da solidão que havia se tornado sua companheira constante. A história que estava começando naquelas terras áridas do sertão seria diferente de tudo que ambos imaginavam. Porque às vezes o destino tem formas misteriosas de reunir pessoas que precisam uma da outra, mesmo quando nem elas mesmas sabem disso ainda. Esperança acordou ao som do galo cantando antes mesmo do sol nascer. Por um momento, na confusão entre sonho e vigília, imaginou estar de volta à sua antiga casa. Mas a maciez da cama e o perfume de jasmins que entrava pela janela rapidamente a trouxeram de volta à realidade. Estava na fazenda Santa Maria do Socorro, prisioneira de um homem que havia comprado seu destino por 2 contos de réis. Levantou-se e caminhou até a janela. O sertão despertava aos poucos. Vaqueiros conduzindo o gado para os pastos, mulheres carregando potes de barro nos açudes, crianças correndo pelo terreiro. Era um mundo organizado, próspero, muito diferente da pobreza que havia deixado para trás. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. "Pode entrar", disse ela, ajeitando a camisola simples que Maria havia deixado para ela. Era a própria Maria, trazendo uma bandeja com café, pão fresquinho, manteiga e mel. "Bom dia, menina. Dormiu bem?" "Considerando as circunstâncias, sim", respondeu Esperança, aceitando a bandeja. "Maria, posso perguntar uma coisa?" "Claro. O coronel, ele está esperando que eu desça para tomar café com ele?" Maria sorriu discretamente. O coronel saiu cedo para verificar os pastos do norte. "Não volta antes do meio-dia. Você tem a manhã livre para se ambientar." Esperança sentiu um alívio inexplicável. Não estava pronta para outro confronto com aqueles olhos penetrantes. "E o que devo fazer?" "Conhecer a casa, se quiser. É sua nova morada." Depois que Maria saiu, Esperança comeu em silêncio, pensando naquelas palavras. Sua nova morada. Como se fosse possível aceitar aquilo como normalidade. Como se fosse possível se acostumar a ser propriedade de alguém. Decidiu explorar a casa. Se ia ficar ali, pelo menos deveria conhecer sua prisão. O que descobriu a surpreendeu completamente. A casa grande não era apenas luxuosa, era cultivada. Havia uma biblioteca imensa no primeiro andar, com centenas de livros em português, francês e até mesmo inglês.
quadros de artistas famosos decoravam as paredes, e ela reconheceu algumas reproduções de obras que havia visto em revistas da capital. Impressionante, não é? Disse uma voz atrás dela. Esperança se virou rapidamente e encontrou um homem jovem, de talvez 25 anos, com roupas simples, mas limpas e um sorriso amigável. Desculpe, não queria assustá-la, disse ele. Sou Francisco, mas todos me chamam de Chico. Sou o contador da fazenda. Esperança, respondeu ela, ainda nervosa. Sei quem é. Todo mundo na fazenda já sabe que chegou ontem. Chico se aproximou de uma das estantes pegando um livro. O coronel tem uma das melhores bibliotecas do Ceará. Perde só para a do Palácio do Governo em Fortaleza. Não sabia que os coronéis liam, disse Esperança, sem conseguir esconder o sarcasmo. Chico riu. O coronel Benedito não é como os outros. Estudou em Recife, morou um tempo no Rio de Janeiro. Volta e meia traz livros novos de suas viagens. E por que voltou para o sertão? A expressão de Chico se ensombreceu, por causa da tragédia. Perdeu a esposa e o filho pequeno numa epidemia de febre amarela há 8 anos. Desde então, se isolou aqui na fazenda. Esperança sentiu algo se mexer em seu peito. Sabia o que era perder alguém querido. A morte da mãe ainda doía como ferida aberta. Como eram eles? A esposa e o filho? Dona Helena era uma das mulheres mais bonitas que já vi, disse Chico com carinho na voz. Vinha de uma família importante de Recife. Era alegre, carinhosa, sempre preocupada com os trabalhadores. E o menino, Pedrinho, era a alegria da casa. Tinha 5 anos quando morreu. O coronel ficou muito abalado? Mudou completamente. Antes era diferente. Ria, recebia visitas, dava festas. Depois da tragédia, se fechou. Foi quando começaram as histórias sobre sua crueldade. Esperança franziu o senho. As histórias não são verdade? Chico hesitou antes de responder. O coronel é rígido, isso é verdade. E não tolera desrespeito ou traição, mas cruel. Não da forma que contam por aí. Então por que não desmente os boatos? Porque um homem temido é menos incomodado que um homem respeitado, disse uma voz profunda da porta. Ambos se viraram rapidamente. Coronel Benedito estava ali, ainda com roupas de montaria, observando-os com aqueles olhos indecifráveis. Coronel! Gaguejou Chico. Não esperávamos o senhor de volta tão cedo. Os pastos estavam em ordem, não precisava de supervisão prolongada. O coronel olhou para a Esperança. Vejo que está conhecendo a casa. Chico estava me mostrando a biblioteca, respondeu ela, erguendo o queixo com a dignidade que havia decidido manter a qualquer custo. E o que achou? Impressionante, para um lugar tão remoto. O coronel sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ela via dele. Chico, pode nos deixar a sós? Claro, coronel. Chico saiu rapidamente, mas antes lançou um olhar de encorajamento para a Esperança. Sozinhos na biblioteca, um silêncio estranho se instalou. O coronel caminhou até uma das estantes, retirando um livro. Gosta de ler? Perguntou. Gostava, respondeu Esperança, quando tínhamos dinheiro para livros. E que tipo de livros lia? A pergunta era tão inesperada que Esperança hesitou. Romance, principalmente. Alguns clássicos portugueses. Por quê? Curiosidade. Ele estendeu o livro para ela. Este pode interessá-la. Esperança olhou o título. Dom Casmurro, de Machado de Assis. Já li. E o que achou? A história de um homem que destrói sua própria felicidade por ciúmes e desconfiança. O coronel a observou com interesse renovado. Interpretação interessante. A maioria das pessoas foca na suposta traição da Capitu. A traição é apenas na cabeça dele, disse Esperança com convicção. Ele estava tão convencido de que seria traído que criou a traição onde ela não existia. E por que acha isso? Esperança se sentiu estranha,
discutindo literatura com aquele homem, mas algo na intensidade de seu olhar a compelia a continuar. Porque conheci homens assim. Homens que têm tanto medo de perder o que amam que acabam destruindo o amor com as próprias mãos. As palavras pairaram no ar, carregadas de um significado que nenhum dos dois queria reconhecer. O coronel guardou o livro na estante e se virou para ela. Esperança, preciso que entenda algumas coisas sobre sua situação aqui. Sou sua prisioneira. Que mais preciso entender? Que não é tão simples assim. Ele caminhou até a janela, observando os vaqueiros no curral. Seu pai me deve uma fortuna. Dinheiro que ele perdeu jogando nas casas de Fortaleza. Eu sei disso. Mas o que você não sabe é que eu poderia tê-lo mandado matar há meses. É assim que normalmente resolvo questões de dívidas não pagas. Esperança sentiu um frio na espinha. Por que não fez? O coronel se virou e ela viu algo em seus olhos que não conseguiu identificar, porque reconhecia o nome Almeida, sua família. Conheci sua mãe há muito tempo. Conheceu minha mãe? A revelação a pegou completamente desprevenida. Rosália Almeida. Ela era irmã de Helena, minha falecida esposa. O mundo de Esperança pareceu girar. Isso é impossível. Minha mãe nunca mencionou ter uma irmã casada com um coronel, porque elas brigaram anos antes do meu casamento. Helena me contou a história uma vez, algo sobre diferentes visões de vida. Rosália se casou com um comerciante e se mudou para São Bento do Norte. Helena disse que tentou várias vezes restabelecer contato, mas Rosália nunca respondeu às cartas. Esperança se sentou pesadamente numa poltrona de couro. Então você era meu cunhado? Era, e isso muda tudo. Como assim? O coronel se aproximou, mas manteve uma distância respeitosa. Significa que você não é uma estranha que estou mantendo aqui contra a sua vontade. É família. É a filha da irmã da mulher que amei mais que a própria vida. Mas ainda assim me trouxe para cá à força, para protegê-la. A firmeza em sua voz a surpreendeu. Esperança. Seu pai deve dinheiro para pessoas muito perigosas em Fortaleza. O jogo dele não se limitava aos meus estabelecimentos. Se não tivesse vindo para cá, ele acabaria vendendo você para saldar outras dívidas. E garanto que não seria para alguém que a trataria com respeito. A revelação a atingiu como um soco. Meu pai me venderia mesmo? Homens desesperados fazem coisas desesperadas, e Severino estava muito desesperado quando veio me procurar. Esperança se levantou abruptamente, caminhando até a janela para esconder as lágrimas que ameaçavam escapar. Então sou uma refugiada, não uma prisioneira? Pode ser qualquer uma das duas coisas, disse o coronel suavemente. Depende de como escolhe ver sua situação. E se eu quisesse ir embora? Para onde? Sem dinheiro, sem família que a proteja, numa época em que mulheres sozinhas são vistas como disponíveis? A crueza da realidade era incontestável. Esperança entendeu que, por mais que odiasse admitir, estava melhor ali do que em qualquer outro lugar que pudesse ir. O que você espera de mim em troca desta proteção? Perguntou ainda de costas para ele. Companhia. A palavra a fez se virar. Companhia? Esta casa está vazia há 8 anos, Esperança. Há tanto silêncio aqui que às vezes esqueço como é ouvir risada, conversa, vida. Sua voz se tornou mais baixa. Você pode ser apenas uma presença agradável. Alguém com quem conversar durante as refeições, discutir os livros da biblioteca, dividir o peso dos dias longos. Só isso? O coronel a observou por um longo momento. Por enquanto, só isso. O por enquanto carregava implicações que Esperança não queria explorar. Mas pela primeira vez desde que chegara ali, sentia que tinha algum controle sobre sua situação.
E se eu aceitar essa companhia? Que garantias tenho de que será respeitada? Minha palavra. A palavra de um homem que me comprou como gado? Um flash de irritação passou pelos olhos do coronel, mas ele se controlou. A palavra de um homem que está oferecendo proteção à sobrinha de sua falecida esposa. Esperança pesou suas opções. Podia continuar sendo hostil e tornar sua estadia ali um inferno para ambos. Ou podia aceitar a situação e talvez descobrir que havia mais no coronel Benedito do que as histórias contavam. Muito bem, disse finalmente. Aceito ser sua companhia, mas com condições. O coronel arqueou uma sobrancelha. Que condições? Primeiro, respeito à minha privacidade. Segundo, acesso livre à biblioteca e aos jardins. Terceiro, se algum dia eu decidir ir embora, não será impedida. As duas primeiras condições aceito. A terceira discutiremos quando chegada a hora. Não era perfeito, mas era melhor do que esperava. Muito bem. Então jantará comigo hoje? A pergunta soou mais como convite que ordem. Sim, às 7 na sala de jantar. Maria pode mostrar o caminho. Quando o coronel saiu da biblioteca, Esperança se sentou novamente, tentando processar tudo que havia descoberto. Sua mãe havia tido uma irmã casada com um dos homens mais poderosos do Ceará. E agora ela estava sob a proteção, ou seria prisão, desse mesmo homem. Olhou ao redor da biblioteca com seus livros e quadros e pela primeira vez se permitiu pensar que talvez sua situação não fosse tão terrível quanto imaginara. O coronel Benedito era um mistério, mas um mistério que começava a intrigá-la mais do que aterrorizá-la. Naquela tarde, enquanto explorava os jardins da fazenda, Esperança conversou com alguns dos trabalhadores. Todos falavam do coronel com respeito, alguns até com carinho. Sim, ele era rigoroso, mas também justo. Pagava bons salários, cuidava das famílias dos funcionários, mantinha escola para as crianças. O coronel é bom patrão, disse uma das lavadeiras. Desde que a gente faça a nossa parte direito, ele faz a dele. E as histórias sobre ele ser cruel? A mulher olhou ao redor antes de responder. Menina, no sertão a gente precisa de reputação forte para sobreviver. Homem bondoso demais vira alvo fácil. Quando chegou a hora do jantar, Esperança estava curiosa para ver que face o coronel mostraria em sua própria mesa. Vestiu o melhor dos vestidos que Maria havia providenciado, um modelo simples, mas elegante, em azul marinho, e desceu para a sala de jantar. O coronel já a esperava, vestido com um paletó escuro que realçava seus olhos castanhos. Levantou-se quando ela entrou, gesto de cavalheiro que a surpreendeu. Está linda, disse simplesmente. O elogio a fez corar, mas ela manteve a compostura. Obrigada. O jantar foi uma revelação. O coronel era um conversador inteligente, bem informado sobre política, literatura, até mesmo sobre acontecimentos internacionais. Falou sobre seus estudos em Recife, suas viagens ao Rio de Janeiro, seus planos para modernizar ainda mais a fazenda. Pretendo instalar energia elétrica até o fim do ano, disse ele, servindo-lhe mais vinho. E talvez um telefone ligando a fazenda à cidade. Deve custar uma fortuna. O futuro sempre custa caro, mas quem não investe no futuro fica preso no passado. Havia uma melancolia em suas palavras que Esperança começava a reconhecer. Por trás da força e do controle, havia um homem profundamente ferido pela perda. Fale-me sobre Helena, disse ela impulsivamente. A expressão do coronel se fechou instantaneamente. Por quê? Porque era minha tia, porque nunca a conheci, mas agora sei que perdemos a chance de ser família. Por um longo momento, o coronel apenas a observou. Então, lentamente, começou a falar sobre a mulher que havia amado e perdido. Suas palavras pintavam o retrato de alguém gentil, inteligente, cheia de vida,
tudo que havia faltado na fazenda desde sua morte. Quando a noite terminou, Esperança subiu para seu quarto com uma sensação estranha. O homem que jantara com ela era completamente diferente do coronel temido das histórias. Era culto, gentil, até mesmo vulnerável quando falava de sua família perdida. Talvez Chico estivesse certo. Talvez o coronel Benedito não fosse o monstro que o sertão pintava. Talvez fosse apenas um homem quebrantado pela dor que havia aprendido a se esconder atrás de uma máscara de dureza. E se fosse esse o caso, Esperança começava a se perguntar que outras surpresas aquele homem misterioso ainda guardava. 2 semanas haviam se passado desde a chegada de Esperança à fazenda Santa Maria do Socorro, e a rotina que se estabelecera entre ela e o coronel surpreendia a ambos pela naturalidade. Os jantares haviam se tornado encontros esperados, onde debatiam livros, discutiam os acontecimentos do mundo e, gradualmente, compartilhavam fragmentos de suas histórias pessoais. Esperança descobrira que o coronel Benedito possuía uma mente brilhante e uma cultura vasta que contrastava totalmente com a imagem brutal que cultivava. Ele, por sua vez, ficara fascinado pela inteligência aguçada e pela coragem inabalável da jovem que o desafiava intelectualmente como ninguém fizera há anos. Mas naquela manhã de abril, algo estava diferente no ar. Esperança notou desde que desceu para tomar café. Os vaqueiros cochichavam em grupos, os trabalhadores pareciam tensos e até Maria demonstrava uma preocupação incomum. — O que está acontecendo? Perguntou ela enquanto a governanta arrumava seu quarto. Maria hesitou antes de responder. — Chegaram notícias ruins de Fortaleza, menina. Parece que tem gente importante querendo causar problemas para o coronel. — Que tipo de problemas? — Política, sabe como é. O coronel tem muitos inimigos por ser independente demais. Não se curva para ninguém, e isso incomoda quem está acostumado a mandar nos outros. Esperança sentiu uma pontada de preocupação que a surpreendeu. Em poucas semanas, havia começado a se importar com o bem-estar daquele homem complexo mais do que deveria. Encontrou o coronel na biblioteca, debruçado sobre jornais e correspondências espalhados pela mesa. Suas feições estavam tensas, e ela notou que suas mãos se crispavam enquanto lia. — Mas notícias? Perguntou, aproximando-se cautelosamente. Ele ergueu os olhos e por um momento Esperança viu ali uma vulnerabilidade que ele raramente deixava transparecer. Sempre há más notícias quando se tem inimigos poderosos. — Posso ajudar em alguma coisa? O coronel a observou por um longo momento, como se pesasse se devia compartilhar seus problemas com ela. — Há um grupo de coronéis em Fortaleza tentando formar uma aliança contra mim. Querem minhas terras, meus açudes, meu gado. E podem conseguir? Não através da força. Mas há outras maneiras de destruir um homem no sertão. Sua voz se tornou mais sombria. Podem espalhar histórias, criar escândalos, subornar autoridades e têm recursos para isso. Esperança se sentou na poltrona diante da mesa. — Tem a ver comigo? A pergunta pareceu pegá-lo desprevenido. — Por que pergunta? — Porque sei que minha presença aqui pode ser usada contra o senhor. Uma jovem solteira morando na casa de um homem solteiro, no sertão, isso é motivo de fofoca. O coronel se recostou na cadeira, estudando-a com aquela intensidade que ela havia aprendido a reconhecer. — E isso a preocupa? — Deveria me preocupar, respondeu ela honestamente. — Mas sim me preocupa, não por mim, mas pelo senhor. A confissão pairou no ar entre eles, carregada de significados que nenhum dos dois estava pronto para explorar completamente. — Esperança, disse ele suavemente, você entende que sua reputação também está em jogo? Minha reputação já estava arruinada no momento em que meu pai me entregou como pagamento de dívida.
replicou ela, com uma amargura que não conseguiu esconder. No sertão, mulher desonrada é mulher perdida, não importa as circunstâncias. Não precisa ser assim. Como não? O coronel se levantou e caminhou até a janela, observando os vaqueiros no curral. Há uma forma de proteger tanto sua reputação quanto a minha. Esperança sentiu o coração acelerar. Que forma? Casamento. A palavra caiu entre eles como uma pedra na água parada. Esperança se levantou bruscamente, caminhando para o lado oposto da sala. Casamento? Repetiu, sua voz carregada de incredulidade. O senhor está me pedindo em casamento? Estou apresentando uma solução prática para um problema real. A frieza com que ele disse isso a feriu mais do que deveria. Uma solução prática. Como comprar gado ou construir um açude. O coronel se virou para encará-la, e desta vez havia algo diferente em seus olhos. Não é apenas prático, Esperança. Você deve ter percebido que nossa convivência tem sido agradável. Agradável, repetiu ela, testando a palavra na língua. Como um livro interessante ou uma boa refeição. Pare de distorcer minhas palavras, disse ele, aproximando-se. Você sabe muito bem que é mais que isso. Descei. Esperança o encarou desafiadoramente. Então me explique o que é, coronel, porque para mim parece que o senhor está tentando transformar uma situação conveniente numa ainda mais conveniente. A tensão entre eles era quase palpável. O coronel parou diante dela, tão próximo que ela podia sentir o calor de seu corpo. Quer que eu seja honesto? Perguntou, sua voz baixa e intensa. Quer que admita que nos últimos 15 dias tenho pensado em você todas as manhãs ao acordar e todas as noites ao deitar? Que suas opiniões sobre os livros que lemos me interessam mais que qualquer negócio? Que pela primeira vez em 8 anos sinto esta casa viva novamente? As palavras a atingiram como ondas sucessivas, deixando-a sem ar. Coronel! Benedito, corrigiu ele. Meu nome é Benedito. E quero que você o use. Benedito, repetiu ela, e o nome soou diferente em seus lábios, mais íntimo, mais pessoal. Esperança, não vou mentir dizendo que é amor à primeira vista, mas há algo entre nós que não posso ignorar. Algo que cresce a cada conversa, a cada olhar, a cada momento que passamos juntos. Ela queria negar, queria dizer que não sentia nada além de gratidão pela proteção. Mas seria mentira. Nas últimas semanas, havia se pegado esperando ansiosamente pelos jantares, pelos debates na biblioteca, pelos momentos em que podia observar aquele homem complexo, revelando camadas de sua personalidade. E se for apenas gratidão de minha parte? Perguntou, testando tanto a ele quanto a si mesma. Então aceite minha proposta pela proteção que oferece. Disse ele simplesmente. Mas não acho que é apenas gratidão. Por que não? Em vez de responder com palavras, Benedito estendeu a mão e tocou delicadamente seu rosto. O toque enviou ondas de calor por todo seu corpo, e Esperança se deu conta de que não havia se afastado. Porque você me olha da mesma forma que eu olho para você, murmurou ele, como se estivesse vendo algo que não esperava encontrar. Esperança fechou os olhos, tentando controlar as emoções que ameaçavam transbordá-la. Benedito, eu não sei se estou pronta para isso. Não precisa estar pronta agora, disse ele, baixando a mão, mas mantendo-se próximo. Só precisa estar disposta a considerar a possibilidade. Antes que Esperança pudesse responder, passos apressados no corredor os interromperam. Antônio apareceu na porta, claramente agitado. Coronel, desculpe incomodar, mas tem uma comitiva chegando. 3 homens a cavalo, armados. Parecem ser dos coronéis de Fortaleza. A expressão de Benedito se endureceu instantaneamente. Quantos homens temos no terreiro? Uns 10, coronel. Mas eles trouxeram escolta também. Devem ser uns 15 cavaleiros ao todo. Benedito assentiu grimly.
Mande os homens se posicionarem discretamente e leve Esperança para o quarto dela. Não, disse Esperança firmemente. Se tem a ver comigo, quero ficar e enfrentar. Esperança, não vou me esconder como criança assustada, insistiu ela. Se esses homens vieram causar problemas, tenho o direito de saber o que querem. Benedito a estudou por um momento e ela viu o orgulho em seus olhos. Muito bem, mas fica atrás de mim e não fala nada, não importa o que digam. Eles se dirigiram para a varanda da frente, onde já podiam ver a poeira levantada pelos cavalos no horizonte. Esperança sentiu a tensão irradiar do corpo de Benedito, mas sua postura permanecia ereta e altiva. A comitiva que se aproximava era impressionante. 3 homens bem vestidos cavalgavam na frente, seguidos por uma dúzia de jagunços armados. Era uma demonstração de força inconfundível. «Coronel Benedito!» gritou o homem da frente quando chegaram ao terreiro. «Precisamos conversar!» «Coronel Tibúrcio», respondeu Benedito friamente. «A que devo a honra?» Tibúrcio era um homem gordo, suado, com olhos pequenos e cruéis. Desceu do cavalo com dificuldade e se aproximou da varanda com os outros 2 homens. «Viemos tratar de negócios», disse ele, mas seus olhos estavam fixos em Esperança. «Negócios que envolvem essa moça aí». Esperança sentiu um frio na espinha, mas manteve-se firme ao lado de Benedito. «Que negócios?» perguntou Benedito, sua voz perigosamente calma. «Ora, coronel, todo o sertão está comentando sobre sua hóspede», disse Tibúrcio com um sorriso desagradável. «Uma moça jovem, bonita, morando sozinha com um homem. Isso não é próprio para um homem de sua posição. Minha vida privada não é assunto seu, Tibúrcio». «Ah, mas é sim», interveniu um dos outros homens, um sujeito magro com bigode. «Sou o coronel Damasceno e represento um grupo de famílias respeitáveis da região. Não podemos permitir que escândalos manchem a reputação dos homens de bem». Esperança sentiu a raiva ferver dentro dela, mas lembrou-se da promessa feita a Benedito. «E o que sugerem?» perguntou Benedito com ironia. «Que entregue a moça para quem possa cuidar dela adequadamente», disse Tibúrcio. «Conheço várias famílias em Fortaleza que estariam dispostas a acolhê-la. Claro, mediante compensação adequada pelos cuidados». A insinuação era clara. Queriam comprar Esperança. Benedito deu um passo à frente e sua voz se tornou gelada. «A senhorita Esperança está sob minha proteção como membro da família. É sobrinha de minha falecida esposa». «Que conveniente», disse Damasceno sarcasticamente. «E suponho que tem documentos provando esse parentesco?» «Não preciso provar nada para vocês». Tibúrcio sorriu maliciosamente. «Coronel, seja razoável. Sabemos que a moça está aqui como pagamento de dívida. Isso a torna, digamos, disponível para outros arranjos». Foi demais para Esperança. Esquecendo-se de sua promessa, deu um passo à frente. «Eu não sou mercadoria para ser negociada», disse ela, sua voz cortando o ar como navalha. «E não irei a lugar algum com vocês». Os 3 homens a olharam com surpresa e depois riram. «A moça tem temperamento», comentou o terceiro homem, que ainda não havia falado. «Isso pode ser interessante». A ameaça implícita fez Benedito explodir. Em um movimento rápido, sacou o revólver e apontou para Tibúrcio. «Saiam das minhas terras. Agora!» «Ora, coronel!» disse Tibúrcio, mas havia nervosismo em sua voz. «Não precisa ser assim. Viemos em paz». «Vieram em paz e vão sair correndo se não quiserem conhecer minha definição de guerra», replicou Benedito. «Tem 5 minutos para sumir do meu alcance de visão». Os jagunços dos visitantes fizeram menção de sacar suas armas, mas os homens de Benedito já estavam posicionados estrategicamente pelo terreiro, com rifles apontados. «Isso não vai ficar assim, Benedito»,
ameaçou Damasceno enquanto voltavam para os cavalos. Há formas de lidar com homens teimosos. E há formas de lidar com covardes que ameaçam mulheres indefesas, respondeu Benedito. Testem-me se quiserem descobrir quais são. Quando a comitiva finalmente partiu, Esperança percebeu que estava tremendo. Não de medo, mas de raiva. Canalhas, murmurou. Queriam me comprar como se fosses uma égua. Benedito guardou o revólver e se virou para ela. Agora entende por que sugeri o casamento? Não era apenas conveniência, Esperança. Era proteção real contra homens como esses. Ela o olhou nos olhos e viu ali não apenas a preocupação de um protetor, mas algo mais profundo. E pela primeira vez admitiu para si mesma que também sentia algo que ia além da gratidão. Se eu aceitasse, disse ela lentamente, seria um casamento de verdade ou apenas uma fachada para proteger reputações? Benedito se aproximou dela. E quando falou, sua voz estava carregada de uma intensidade que a fez estremecer. Seria tão verdadeiro quanto você permitisse que fosse. Esperança olhou para aquele homem que havia começado como seu captor e se transformado em seu protetor. Um homem que lia Machado de Assis, que chorara a perda de sua família, que arriscara uma guerra para defendê-la de outros homens. Preciso pensar, disse ela finalmente. Quanto tempo precisa? Alguns dias. É uma decisão que mudará minha vida inteira. Benedito assentiu. Tem todo o tempo que precisar. Mas Esperança... Sim? Saiba que, independente de sua decisão, jamais permitirei que alguém a machuque ou a trate como mercadoria. As palavras tocaram uma parte profunda de seu coração que ela nem sabia que existia. Pela primeira vez na vida, alguém a via como pessoa valiosa, digna de proteção e respeito. Naquela noite, caminhando pelos jardins, sob a luz das estrelas, Esperança começou a aceitar uma verdade que vinha lutando contra há semanas. Estava se apaixonando pelo coronel Benedito Carvalho. E pela primeira vez, desde que chegara ali, permitiu-se imaginar que talvez, apenas talvez, aquele homem complexo e ferido pudesse estar se apaixonando por ela também. 3 dias se passaram desde a visita ameaçadora dos coronéis rivais, e Esperança ainda não havia dado sua resposta sobre o casamento. Benedito respeitava seu silêncio, mas ela percebia a tensão crescente em seus gestos, a forma como observava o horizonte com mais frequência, como se esperasse novos problemas a qualquer momento. Naquela manhã de sábado, uma chuva fina começou a cair sobre o sertão, um milagre raro em abril que trouxe alívio do calor escaldante. Esperança estava na biblioteca, fingindo ler um livro de poesias, enquanto sua mente lutava com a decisão que precisava tomar, quando Benedito entrou, carregando uma caixa de madeira ornamentada. Esperança, disse ele, aproximando-se cautelosamente. Há algo que preciso te mostrar, algo que pode influenciar sua decisão. Ela fechou o livro, intrigada. O que é? Benedito colocou a caixa sobre a mesa entre eles. Era uma peça belíssima, feita de jacarandá com incrustações de madrepérola que formavam desenhos delicados. Pertencias de Helena, coisas que guardei após sua morte. Esperança sentiu o coração acelerar. Por que quer me mostrar isso agora? Porque encontrei algo que acredito que pertence a você por direito. Ele abriu a caixa cuidadosamente, revelando joias, cartas amareladas pelo tempo, algumas fotografias e outros objetos pessoais. Helena guardava algumas coisas de sua família, incluindo coisas de sua irmã Rosália. As mãos de Esperança tremeram ligeiramente quando Benedito retirou um pequeno embrulho de tecido bordado. O que é? Veja você mesma. Esperança desembrulhou o tecido com cuidado e ofegou. Dentro havia um anel de ouro com uma esmeralda pequena, mas perfeitamente lapidada, cercada por pequenos diamantes. Era uma peça claramente valiosa, mas o que mais a impressionou
foi a sensação de familiaridade. Este anel, murmurou, virando-o para examinar os detalhes. Eu conheço este anel. Como pode conhecê-lo? Esperança fechou os olhos, tentando acessar memórias antigas. Minha mãe, ela sempre falava de um anel que havia perdido. Dizia que era uma herança de família que tinha vindo de sua avó. Eu era muito pequena, mas lembro dela chorando quando descobriu que havia desaparecido. Benedito se inclinou para a frente, claramente interessado. Helena me contou a história deste anel. Disse que pertencera à avó delas, uma mulher chamada Esperança, como você, que viera de Portugal no século passado. Minha mãe me deu o nome da bisavó, sussurrou Esperança, as lágrimas começando a formar em seus olhos. Mas como este anel chegou até Helena? Essa é a parte da história que Helena me contou apenas uma vez, anos depois de nosso casamento. Benedito pegou uma das cartas amareladas da caixa. Rosália e Helena brigaram por causa de um homem. Esperança ergueu os olhos, surpresa. Um homem? Ambas se apaixonaram pelo mesmo rapaz quando eram jovens. Ele escolheu Rosália, mas ela descobriu que ele estava apenas interessado no dinheiro da família. Quando terminou o noivado, Helena tentou consolá-la, mas Rosália se sentiu humilhada e culpou a irmã por ter revelado o caráter do pretendente. E o anel? Era de noivado. Quando Rosália rompeu o compromisso, jogou o anel no chão na frente de Helena e disse que nunca queria ver nada que lembrasse aquela família maldita. Helena guardou o anel, esperando que um dia a irmã se arrependesse e voltasse. Esperança segurou o anel contra o peito, sentindo o peso da história familiar que nunca conhecera. Minha mãe deve ter se arrependido, por isso falava tanto deste anel. Helena tentou devolvê-lo várias vezes, escreveu cartas, enviou mensageiros, mas Rosália havia se mudado e nunca respondia. E depois? Benedito hesitou por um momento. Helena me fez prometer que se algum dia encontrássemos você ou soubéssemos de sua existência, devolveria este anel. Disse que era seu por direito, como única filha de Rosália. Esperança olhou para o anel através das lágrimas. Por que não me contou isso antes? Porque queria ter certeza de que você ficaria aqui por vontade própria, não por sentir-se obrigada pelas promessas que fiz à minha esposa. A honestidade brutal o atingiu como uma revelação. Você sabia quem eu era desde o primeiro dia? Suspeitava. Quando seu pai mencionou o nome Rosália Almeida, as peças se encaixaram, mas precisava ter certeza. Esperança se levantou abruptamente, caminhando até a janela. A chuva havia se intensificado, criando um tamborilar suave no telhado. Então tudo isso foi planejado, minha vinda para cá, os jantares, as conversas, tudo foi para cumprir uma promessa que fez a sua esposa morta? No início, sim, admitiu Benedito, levantando-se também. Mas, Esperança, o que sinto por você agora não tem nada a ver com Helena ou promessas do passado. Como posso acreditar nisso? Benedito se aproximou dela, parando apenas quando estava perto o suficiente para tocar seu ombro. Porque se fosse apenas sobre cumprir promessas, eu teria lhe dado o anel no primeiro dia e a enviado de volta para sua cidade com dinheiro suficiente para recomeçar a vida. Esperança se virou para encará-lo. Então, por que não fez isso? Porque desde o momento em que você desceu daquela égua no meu terreiro, com o queixo erguido e fogo nos olhos, eu soube que você era diferente de qualquer mulher que eu havia conhecido. Sua voz se tornou mais intensa. Helena era doce, submissa, uma esposa perfeita para a época. Você é fogo, desafio, inteligência que não se curva diante de nada nem ninguém. E isso o atrai? Isso me fascina, corrigiu ele. Faz 8 anos que vivo como morto, Esperança. Você me trouxe de volta à vida. Ela estudou seu rosto.
procurando sinais de falsidade, mas só encontrou uma sinceridade crua que a fez tremer. Benedito, coloque o anel, disse ele suavemente. O quê? Coloque o anel. É seu por direito, independente de qualquer outra coisa. Com mãos trêmulas, Esperança deslizou o anel no dedo anelar. Serviu perfeitamente, como se tivesse sido feito para ela. A esmeralda brilhou contra sua pele, e por um momento ela sentiu a presença de todas as mulheres de sua família que haviam usado aquela joia antes dela. Está lindo em você, murmurou Benedito. Helena ficaria feliz sabendo que retornou ao lugar certo. Benedito, disse Esperança, sua voz mal passando de um sussurro. Se eu aceitar seu pedido de casamento, seria como Helena? Doce, submissa, uma esposa decorativa? Ele riu, um som genuíno que ela raramente ouvia. Esperança, se eu quisesse uma esposa submissa, jamais teria me interessado por uma mulher que me desafiou desde o primeiro momento. Quero você exatamente como é, inteligente, teimosa, corajosa, independente. Mesmo que isso signifique discussões, especialmente se significar discussões. Há 8 anos que ninguém discorda de mim. Estava começando a me sentir um ditador incontestável. Apesar de tudo, Esperança sorriu. E não é? Com você, claramente não. Eles ficaram ali parados, a chuva caindo lá fora, o anel brilhando no dedo dela e algo fundamental mudando entre eles. Esperança sentia que estava à beira de uma decisão que alteraria o curso de sua vida para sempre. Benedito, disse ela finalmente, preciso entender uma coisa. Se nos casarmos, como seria? Viveria aqui, administrando sua casa, cuidando de seus negócios? Viveria aqui como minha parceira, corrigiu ele. Esta fazenda é grande demais para uma pessoa só administrar. Preciso de alguém inteligente ao meu lado, alguém que possa tomar decisões quando eu não estiver aqui. Você me daria esse tipo de responsabilidade? Helena nunca se interessou pelos negócios. Preferia suas flores e suas costuras. Mas você... Ele parou diante dela. Você tem mente para negócios. Vi como observa tudo, como faz perguntas inteligentes sobre a administração da fazenda. Poderia aprender rapidamente. A ideia era sedutora. Ser não apenas esposa, mas parceira verdadeira. E se eu fizer escolhas que você não aprove? Então discutiremos até chegarmos a um acordo. Ou você me convencerá de que estou errado, ou eu a convencerei de que há uma forma melhor. Muito civilizado para um coronel do sertão. Talvez eu não seja o coronel típico do sertão. Esperança olhou novamente para o anel em seu dedo. Há quanto tempo planejava me pedir em casamento? Honestamente, comecei a pensar nisso na segunda semana que você estava aqui. Mas não por causa de Helena ou promessas antigas, por causa de como você me fazia sentir. Como? Vivo, disse ele simplesmente. Pela primeira vez em 8 anos, acordo de manhã com expectativa, não com resignação. As palavras tocaram algo profundo no coração de Esperança. Ela também havia se sentido mais viva nas últimas semanas do que em toda a sua vida anterior. Benedito, disse ela, tomando uma decisão súbita. Sim, 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 aceito me casar com você. O alívio que passou pelo rosto dele foi tão intenso que Esperança percebeu o quanto ele havia temido uma recusa. Tem certeza? Tenho, mas com condições. Ele arqueou uma sobrancelha, um sorriso brincando em seus lábios. Claro que tem. Quais condições? Primeira, quero aprender tudo sobre a administração da fazenda. Não apenas observar, mas participar ativamente das decisões. Aceito. Segunda, quero continuar lendo, estudando. Não vou me tornar uma esposa ornamental. Jamais permitiria isso. Terceira, se algum dia você se cansar de minha independência e quiser uma esposa mais tradicional, me dirá honestamente.
Benedito deu um passo à frente e tomou suas mãos. Esperança, se eu quisesse uma esposa tradicional, haveria dezenas de opções em Fortaleza. Quero você. Quero sua inteligência, sua coragem, sua forma de ver o mundo. Quero envelhecer ao lado de alguém que me desafia a ser melhor. E eu quero, disse ela, surpreendendo-se com sua própria certeza, construir algo novo ao lado de alguém que respeita o que eu tenho a oferecer. Benedito inclinou-se e pela primeira vez beijou-a. Foi um beijo suave, respeitoso, mas carregado de promessas de paixão futura. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Quando? Perguntou ela. Logo que possível. Antes que Tibúrcio e seus aliados decidam causar mais problemas. Eles vão tentar impedir. Vão tentar, disse Benedito com um sorriso que não chegava aos olhos. Mas vão descobrir que casar uma mulher contra a vontade de um coronel determinado é mais difícil do que imaginam. Naquela tarde, enquanto a chuva continuava caindo, uma bênção rara no sertão, Esperança se sentou em seu quarto, olhando para o anel que agora simbolizava não apenas sua herança familiar, mas seu futuro. Havia chegado àquela fazenda como o pagamento de uma dívida, tratada como mercadoria. Agora estava prestes a se tornar a senhora de todas aquelas terras, parceira de um dos homens mais poderosos do Ceará. Mas mais importante que o poder ou a riqueza era a certeza de que havia encontrado alguém que a via como igual, que valorizava sua mente tanto quanto sua beleza, que queria construir uma vida verdadeiramente compartilhada. O anel de sua bisavó brilhava em seu dedo, conectando-a a gerações de mulheres fortes que haviam enfrentado seus próprios desafios. Agora, era sua vez de escrever a próxima página da história da família. E pela primeira vez, desde que chegara ali, Esperança sentia que estava exatamente onde deveria estar. Do lado de fora, a chuva continuava caindo sobre o sertão sedento, como se até mesmo a natureza aprovasse a união que estava por vir. Era um novo começo para ambos. Para ele, uma volta à vida. Para ela, uma chance de se tornar tudo que sempre sonhara ser. O casamento seria apenas o início. O verdadeiro desafio seria construir uma vida juntos num mundo que não perdoava inovações. Mas observando a determinação no rosto de Benedito e sentindo a própria coragem crescer dentro dela, Esperança estava certa de que poderiam enfrentar qualquer tempestade. Afinal, não eram mais apenas dois indivíduos solitários, eram uma aliança. E no sertão, alianças bem construídas eram invencíveis. O casamento havia sido marcado para a manhã de domingo, apenas 3 dias após o pedido. Benedito queria uma cerimônia rápida e discreta, antes que os coronéis rivais pudessem organizar qualquer interferência. O padre da capela local, Padre Miguel, um homem idoso que conhecia a família Carvalho há décadas, havia concordado em realizar a cerimônia sem fazer perguntas inconvenientes. Mas na quinta-feira pela manhã, tudo mudou. Esperança estava na costura com Maria, ajustando o vestido de noiva, um modelo elegante em seda marfim que havia pertencido a Helena, quando o som de cavalos galopando chegou até elas. Não era o ritmo normal dos vaqueiros da fazenda, mas sim a urgência de uma chegada inesperada. "Que barulho é esse?" perguntou Maria, largando a agulha e caminhando até a janela. O que viram as fez empalidecer. Um grupo de homens a cavalo se aproximava em alta velocidade, mas não vinham da direção da estrada principal. Vinham dos fundos da propriedade como invasores. "Maria", disse Esperança, reconhecendo imediatamente um dos cavaleiros. "É meu pai." Severino Almeida cavalgava na frente de um grupo de 10 homens armados, e mesmo à distância, Esperança podia ver que ele estava desesperado. Atrás dele vinham Tibúrcio e Damasceno, os coronéis que haviam ameaçado a fazenda dias antes. "Isso não é bom", murmurou Maria. "Onde está o coronel?"
nos pastos do norte com Antônio. Não volta antes do meio-dia. As duas mulheres trocaram olhares preocupados. Seja qual fosse o plano daqueles homens, haviam escolhido o momento perfeito para executá-lo. Os cavaleiros chegaram ao terreiro principal, levantando uma nuvem de poeira. Severino desceu do cavalo cambaleando. Claramente havia bebido para ganhar coragem, enquanto Tibúrcio e Damasceno permaneceram montados, supervisionando seus jagunços que se espalharam estrategicamente pelo local. "Esperança!" gritou Severino. "Sei que está aí. Saia e venha falar com seu pai." Esperança respirou fundo. Sabia que precisava enfrentar aquela situação, mas também sabia que estava em desvantagem numérica. Os homens de Benedito no terreiro eram apenas 5 vaqueiros desarmados. "Fica aqui", disse ela a Maria, dirigindo-se para a escada. "Menina, não vá. Espere o coronel voltar. Se eu não aparecer, eles podem incendiar a casa para me obrigar a sair", respondeu Esperança, com uma calma que não sentia. "Pelo menos assim posso tentar negociar." Desceu as escadas e saiu pela porta principal, parando na varanda com toda a dignidade que conseguiu reunir. O anel de esmeraldas brilhava em seu dedo, uma lembrança da força das mulheres de sua família. "Pai", disse ela friamente, "a que devo essa visita?" Severino subiu os degraus da varanda, seus olhos evitando os dela. "Esperança, minha filha, vim te buscar. Descobri que o coronel pretende se casar contigo, e isso não pode acontecer." "Por que não?" "Porque", interveniu Tibúrcio, aproximando seu cavalo da varanda, "já temos outros planos para você. Planos muito mais vantajosos para sua família." Esperança sentiu o sangue gelar. "Que planos?" "O coronel Damasceno tem um filho solteiro em Fortaleza", explicou Tibúrcio com um sorriso oleoso. "Um rapaz bem educado, que precisa de uma esposa. A família está disposta a pagar uma quantia considerável pelo privilégio." "Querem me vender novamente?" "É um arranjo comercial honesto", disse Damasceno, falando pela primeira vez. "Muito melhor que se tornar a concubina de um homem que só a quer para satisfazer caprichos." A palavra concubina atingiu Esperança como um tapa. "Benedito pediu-me em casamento. Não sou concubina de ninguém." "Ah, sim, o famoso casamento", riu Tibúrcio. "Que conveniente. Um homem que nunca demonstrou interesse por mulher alguma depois da morte da esposa, de repente quer se casar com a filha de um devedor. Muito romântico." "Esperança", disse Severino, finalmente olhando para ela. "Este casamento não é real. O coronel só quer te proteger de nós, mas descobrimos uma forma de todos sairmos ganhando. Todos menos eu, aparentemente. Você terá uma vida boa em Fortaleza", insistiu Severino. "Casa grande, criados, tudo que uma mulher pode querer." "E se eu me recusar?" O sorriso de Tibúrcio se tornou cruel. "Então teremos que resolver isso de outra forma. Veja bem, menina, seu pai nos deve muito dinheiro. Dinheiro que vai muito além dos 2 contos que ele devia ao coronel Benedito." Esperança olhou para o pai com horror crescente. "Quanto?" 5 contos de réis, admitiu Severino, a voz embargada. "Perdi tudo no jogo depois que você veio para cá. Pensei que podia recuperar o que havia perdido. E agora deve para gente que não aceita desculpas", completou Damasceno. "Gente que cobra com sangue quando não recebe em dinheiro." A situação estava ficando clara para a Esperança. Seu pai havia se endividado novamente, desta vez com homens ainda mais perigosos que Benedito, e eles queriam usar sua beleza para quitar a dívida. "Não vou", disse ela firmemente. "Não irei a lugar algum com vocês." "Receio que não seja uma escolha", disse Tibúrcio, fazendo um sinal para seus homens. "Rapazes, ajudem a senhorita a fazer as malas." 2 jagunços começaram a subir os degraus da varanda, mas Esperança recuou rapidamente.
Se tocarem em mim, o coronel Benedito os matará a todos. O coronel Benedito não está aqui, observou Damasceno. E quando voltar, você já estará muito longe. Foi então que Esperança ouviu o som que havia estado esperando. O galope de cavalos se aproximando pela estrada principal. Mas quando olhou, seu coração afundou. Não era Benedito. Era outro grupo de homens, ainda maior que o primeiro. Ah, disse Tibúrcio com satisfação, chegaram nossos amigos de Fortaleza. Agora sim temos homens suficientes para lidar com qualquer resistência. Esperança contou rapidamente. Agora eram mais de 20 homens armados contra os 5 vaqueiros desarmados da fazenda. E Benedito estava a pelo menos 1 hora de distância. Por favor, tentou ela uma última vez, olhando para o pai. Não façam isso. Benedito não é o homem que vocês pensam. Ele me ama e eu o amo. Amor, cuspiu Tibúrcio. Que bobagem. No sertão, mulher é questão de negócio, não de sentimento. Talvez no seu sertão, disse uma voz fria atrás de Esperança. Todos se viraram. Benedito estava na porta da casa, ainda com roupas de montaria cobertas de poeira. Seus olhos eram 2 lascas de gelo enquanto avaliava a situação. Coronel! Gaguejou Severino. Não esperávamos! Claramente, respondeu Benedito, descendo lentamente os degraus até ficar ao lado de Esperança. 20 homens armados invadindo minha propriedade. Isso tem nome, Severino. Chama-se banditismo. Viemos buscar minha filha, disse Severino, tentando soar firme. Ela vai se casar com o filho do coronel Damasceno? Interessante, disse Benedito, sua mão descansando no cabo do revólver. E a opinião dela sobre isso importa? Mulher não tem opinião sobre casamento, declarou Damasceno. É o pai quem decide. Neste caso, eu discordo, respondeu Benedito. Esperança, quer ir com eles? Não, disse ela firmemente. Quero ficar aqui. Quero me casar com você. Ouviram a dama, disse Benedito. Agora saiam das minhas terras. Tibúrcio riu. Coronel, admiro sua coragem, mas são 20 contra 1. Seja sensato. 20 contra 1, repetiu Benedito, e pela primeira vez sorriu. Antônio. A voz do capataz veio de trás da casa. Sim, coronel. Quantos homens trouxe? 15, coronel. Todos armados e posicionados. O rosto de Tibúrcio empalideceu. De repente, a vantagem numérica não parecia tão decisiva. Como você, começou Damasceno. Vocês são amadores, disse Benedito com desdém. Acham que invadiriam minha propriedade sem que eu soubesse? Tenho homens vigiando todas as estradas há 3 dias. Mesmo assim, tentou Tibúrcio, são números equivalentes. Por que arriscar uma guerra por uma mulher? Porque essa mulher, disse Benedito tomando a mão de Esperança, vale mais que todas as suas vidas juntas. Benedito, disse Esperança suavemente, não quero que ninguém morra por minha causa. Ninguém vai morrer, respondeu ele, sem tirar os olhos dos invasores, se esses homens forem sensatos e partirem agora. E a dívida? Perguntou Severino desesperadamente. O que faço com a dívida? Que dívida é essa que não conheço? Perguntou Benedito. Severino contou rapidamente sobre os 5 contos que devia aos coronéis. Benedito escutou em silêncio, sua expressão se tornando cada vez mais dura. Entendo, disse finalmente. Então não é sobre esperança, é sobre dinheiro. É sobre honra, corrigiu Damasceno. Dívidas devem ser pagas. Concordo plenamente, disse Benedito. Severino, você me deve 2 contos. Eles cobram 5. Perfaz 7 contos no total, correto? Sim, mas... Muito bem, interrompeu Benedito. Ofereço-lhes 8 contos para quitar todas as dívidas de Severino e nunca mais se aproximarem dele ou de sua filha. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor.
8 contos de réis era uma fortuna, mais dinheiro do que a maioria dos homens ali veria em toda a vida. E se recusarmos? Perguntou Tibúrcio, claramente tentado, mas ainda resistindo. Então resolveremos isso como homens do sertão sempre resolveram disputas, respondeu Benedito, sua mão fechando-se sobre o cabo do revólver. Mas avisem as suas famílias que não voltem para casa. A ameaça pairou no ar como fumaça de pólvora. Esperança sabia que Benedito não estava blefando. Ele realmente estava disposto a morrer por ela. Aceito! Disse Damasceno rapidamente, antes que Tibúrcio pudesse responder. 8 contos quitam todas as dívidas. Tibúrcio olhou para o parceiro com raiva, mas também sabia reconhecer uma boa oferta. Muito bem, mas queremos o dinheiro agora. Antônio! Gritou Benedito. Traga o cofre de ferro do escritório. 15 minutos depois, Severino Almeida assistia atordoado enquanto sua dívida de 7 contos era quitada com 8 contos em ouro sonante. Os coronéis rivais receberam o dinheiro e partiram rapidamente, claramente aliviados por evitar um confronto sangrento. Quando o último cavaleiro desapareceu no horizonte, Esperança se virou para Benedito. 8 contos de réis, disse ela. Você pagou 8 contos para me manter aqui? Pagaria 80, se fosse necessário, respondeu ele simplesmente. Benedito, eu... Agora está livre, interrompeu ele. Todas as dívidas estão quitadas. Pode ir embora se quiser, ou ficar por vontade própria. Esperança olhou para o pai, que ainda parecia atordoado com tudo o que havia acontecido. Depois, olhou para Benedito, o homem que havia arriscado tudo por ela. Pai, disse ela finalmente, o senhor está livre das dívidas. Pode recomeçar a vida mais longe do jogo e longe de mim. Esperança? Não. Ela o interrompeu. O senhor me vendeu 2 vezes. Não haverá uma terceira. Severino baixou a cabeça, finalmente compreendendo a magnitude de seus erros. Tem razão. Não mereço seu perdão. Não, concordou ela, mas lhe desejo uma vida melhor, longe daqui. Quando Severino partiu 1 hora depois, montado num cavalo que Benedito lhe dera e carregando dinheiro suficiente para recomeçar em outra cidade, Esperança finalmente se permitiu chorar. Não de tristeza, mas de alívio. Acabou, disse Benedito, envolvendo-a em seus braços. Você está segura. Não é sobre segurança, respondeu ela, erguendo o rosto para olhá-lo. É sobre escolha. Pela primeira vez na vida, posso escolher meu próprio destino. E qual é sua escolha? Esperança sorriu através das lágrimas. Escolho você, escolho esta vida, escolho nosso futuro juntos. Benedito a beijou então, ali mesmo no terreiro da fazenda, diante de todos os vaqueiros e trabalhadores. Foi um beijo de promessa, de compromisso, de 2 corações que haviam encontrado seu lugar no mundo. Quando se separaram, Esperança sabia que a parte mais difícil havia passado. O casamento poderia acontecer agora, sem ameaças externas, sem dívidas pendentes, sem pressões familiares. Era um novo começo para ambos. Construído não sobre conveniência ou necessidade, mas sobre amor verdadeiro e escolha livre. O sertão havia testemunhado muitas histórias de poder e dominação. Agora, testemunharia uma história diferente. A de 2 pessoas que escolheram construir algo novo juntas, baseado em respeito mútuo e amor verdadeiro. E no domingo seguinte, quando os sinos da capela tocariam para celebrar sua união, seria a celebração não apenas de um casamento, mas da vitória do amor sobre todas as forças que tentaram separá-los. O domingo amanheceu com um céu azul sem nuvens sobre o sertão cearense, como se até mesmo a natureza quisesse abençoar a união que aconteceria naquele dia. A capela da fazenda Santa Maria do Socorro nunca estivera tão enfeitada.
Maria e as outras mulheres da propriedade haviam trabalhado toda a madrugada decorando o pequeno templo com flores do campo e velas que criavam uma atmosfera mágica. Esperança acordou com os primeiros raios de sol, o coração batendo num ritmo acelerado que misturava nervosismo e alegria pura. Em poucas horas, seria oficialmente a esposa do coronel Benedito Carvalho, não por obrigação ou conveniência, mas por uma escolha livre e um amor que havia crescido de forma inesperada e poderosa. "Está pronta, menina?" perguntou Maria, entrando no quarto com uma bandeja de café e pães ainda quentes. "Mais pronta do que jamais estive para qualquer coisa na vida", respondeu Esperança, surpreendendo-se com a certeza em sua própria voz. O vestido de noiva havia sido ajustado à perfeição. A seda marfim que um dia vestira Helena agora se moldava perfeitamente ao corpo de Esperança, como se tivesse sido feito especificamente para ela. O anel de esmeraldas brilhava em seu dedo, conectando-a não apenas à sua herança familiar, mas ao futuro que estava prestes a construir. "O coronel está nervoso", comentou Maria com um sorriso maternal. "Não parou de caminhar pela casa desde as 5 da manhã." "Nervoso? Benedito?" Esperança riu. "O homem que enfrentou 20 jagunços armados sem pestanejar está nervoso para se casar?" "Amor faz isso com os homens", observou Maria sabiamente. "Deixa até os mais corajosos com medo de estragar tudo." 2 horas depois, Esperança caminhava em direção à capela no braço de Antônio, que havia se oferecido para conduzi-la ao altar na ausência de qualquer família. O capataz estava claramente emocionado com a honra e havia se vestido com suas melhores roupas para a ocasião. "A fazenda toda está feliz com este casamento", murmurou ele enquanto caminhavam. "Fazia muito tempo que não víamos o coronel sorrir de verdade." A capela estava lotada. Todos os trabalhadores da fazenda haviam sido convidados, vaqueiros, lavadeiras, cozinheiras, todos vestidos com suas melhores roupas dominicais. Era uma demonstração clara de que este não seria um casamento típico da elite sertaneja, mas uma celebração que incluía toda a comunidade da fazenda. Quando Esperança entrou na capela, um murmúrio de admiração percorreu os presentes. Mas ela tinha olhos apenas para o homem que a esperava no altar. Benedito usava um terno escuro impecável, mas era a expressão em seu rosto que a deixou sem fôlego, uma mistura de amor, orgulho e algo que ela só pôde descrever como reverência. Padre Miguel, um homem idoso de barbas brancas que conhecia Benedito desde criança, conduziu a cerimônia com solenidade e carinho. Quando chegou o momento dos votos, Benedito se virou para Esperança e falou com uma voz que carregava toda a força de suas convicções. "Esperança", disse ele tomando suas mãos, "você chegou à minha vida como uma tempestade inesperada, despertando sentimentos que eu pensava ter enterrado para sempre. Prometo honrá-la, não apenas como esposa, mas como parceira. Prometo que sua voz será ouvida em todas as decisões que tomarmos juntos. Prometo que você jamais será apenas a senhora da casa, mas a rainha de seu próprio reino." Esperança sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas sua voz saiu firme e clara quando chegou sua vez. "Benedito, quando me trouxeram para cá, pensei que estava sendo entregue a um tirano. Em vez disso, encontrei um homem de coração nobre disfarçado de dureza. Prometo ser sua companheira em todos os aspectos da vida. Nos negócios, nas decisões, nos sonhos que ainda vamos construir. Prometo que nosso casamento será uma parceria de iguais, baseada no respeito mútuo e no amor verdadeiro." Quando o Padre Miguel os declarou marido e mulher, o beijo que selou sua união foi testemunhado não apenas pelos presentes na capela, mas simbolicamente por todo o sertão. Uma nova forma de relacionamento estava nascendo naquelas terras áridas. A festa que se seguiu durou até altas horas.
Havia música, dança, comida abundante e alegria genuína. Esperança dançou com vaqueiros, conversou com as mulheres sobre suas famílias e, pela primeira vez, se sentiu verdadeiramente parte de uma comunidade. Está feliz? Perguntou Benedito quando finalmente conseguiram um momento a sós, na varanda da casa grande. Mais feliz do que imaginei ser possível, respondeu ela, aninhando-se em seus braços. Benedito, o que você disse na igreja sobre eu ser rainha do meu próprio reino era sério. A partir de amanhã, quero que você conheça todos os aspectos da administração da fazenda. Os livros de contabilidade, os contratos com fornecedores, os planos de expansão, tudo. Você realmente confia tanto em mim? Confio em sua inteligência, sua honestidade e sua capacidade de aprender, disse ele beijando sua testa. Mas principalmente, confio em nós. Juntos, podemos tornar esta fazenda ainda maior e melhor. E nos meses que se seguiram, Esperança provou que a confiança de Benedito não era mal colocada. Ela absorveu rapidamente os conhecimentos sobre administração rural, demonstrando um talento natural para números e uma compreensão intuitiva das necessidades dos trabalhadores. A senhora tem ideias interessantes, comentou Chico, o contador, durante uma de suas sessões de estudo. Nunca havia pensado em criar uma escola para os filhos dos vaqueiros. Crianças educadas se tornam adultos mais produtivos, respondeu Esperança pragmaticamente, e é a coisa certa a fazer. A escola foi apenas o primeiro de muitos projetos inovadores. Esperança convenceu Benedito a construir uma enfermaria para atender os trabalhadores e suas famílias, a melhorar as habitações dos funcionários e a implementar um sistema de participação nos lucros que motivava todos a trabalhar com mais dedicação. Você está transformando esta fazenda num modelo para todo o Ceará, observou Benedito uma tarde, observando-a explicar os novos procedimentos de contabilidade para um grupo de capatazes. Estamos transformando, corrigiu ela. Nunca esqueça que somos uma parceria. Um ano após o casamento, quando a notícia de que a fazenda Santa Maria do Socorro havia se tornado a mais próspera e bem administrada da região chegou à Fortaleza, outros coronéis começaram a procurar Benedito para conselhos. E, para surpresa de muitos, descobriram que era tanto a esposa quanto o marido que forneciam as orientações. É inédito, comentou um visitante de Recife. Uma mulher participando ativamente dos negócios de uma fazenda. Isso poderia dar ideias perigosas para outras esposas. Que deem, respondeu Benedito calmamente. O progresso nunca veio da manutenção do status quo. Esperança, que ouvia a conversa do canto da sala, sorriu discretamente. Sabia que sua presença ativa nos negócios da fazenda causava comentários, mas os resultados falavam por si sós. A produtividade havia aumentado em 40%, a rotatividade de funcionários havia praticamente desaparecido, e a reputação da fazenda atraía os melhores trabalhadores de toda a região. 2 anos após o casamento, numa tarde especialmente quente de setembro, Esperança fez um anúncio que encheu Benedito de uma alegria que ele pensava não poder mais sentir. Vamos ter um filho, disse ela simplesmente, enquanto revisavam os livros de contabilidade na biblioteca. Benedito largou a caneta e a olhou com uma expressão de espanto absoluto. Tem certeza? Absoluta. Maria confirmou esta manhã. O sorriso que iluminou o rosto de Benedito foi como o sol nascendo após uma longa noite. Esperança. Eu não sei o que dizer. Pode começar dizendo que está feliz, sugeriu ela rindo. Feliz é pouco, disse ele, levantando-se para abraçá-la. Estou extasiado, aterrorizado, grato, tudo ao mesmo tempo. Aterrorizado?
com medo de não ser um bom pai, com medo de que algo aconteça com você, com medo de... Esperança silenciou seus medos com um beijo. Benedito, você será um pai maravilhoso. E eu sou mais forte do que aparento. Nosso filho nascerá numa casa cheia de amor e oportunidades. O filho, um menino que nasceu com os olhos verdes da mãe e a determinação do pai, veio ao mundo numa manhã de primavera, saudado não apenas pelos pais, mas por toda a comunidade da fazenda. Foi batizado como Pedro Benedito, em homenagem ao irmão que Benedito havia perdido anos antes. Ele será criado diferente, disse Esperança, observando o bebê dormir em seus braços. Será criado sabendo que homens e mulheres podem ser parceiros verdadeiros, que o poder deve ser usado para ajudar os outros, que o amor é mais forte que qualquer convenção social. E será criado sabendo que sua mãe é uma das mulheres mais extraordinárias que já existiram, acrescentou Benedito. 5 anos depois, quando Pedro já corria pelos corredores da casa grande e uma pequena irmã, Helena Esperança, engatinhava atrás dele, a fazenda Santa Maria do Socorro havia se tornado lendária em todo o Ceará. Visitantes vinham de estados distantes para conhecer o modelo sertanejo de administração rural. Mas para a Esperança, o verdadeiro sucesso não estava nos números impressionantes da produção ou nos elogios de economistas da capital. Estava nos sorrisos dos filhos dos trabalhadores que agora sabiam ler e escrever, na dignidade dos homens e mulheres que trabalhavam na fazenda, sabendo que eram valorizados, na família que ela e Benedito haviam construído juntos. Sabe o que mais me impressiona em nossa história? Disse ela numa tarde, sentados na varanda observando as crianças brincarem no jardim. O quê? Perguntou Benedito, passando o braço ao redor dela. Como tudo começou com algo que parecia uma punição, ser entregue como pagamento de dívida, e se transformou na maior bênção de nossas vidas. Não foi transformação, corrigiu ele. Foi revelação. Você sempre foi extraordinária. Só precisava da oportunidade de mostrar isso. E você sempre foi um homem bom, replicou ela. Só estava escondido atrás de uma reputação de dureza. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando o reino que haviam construído juntos. Não um reino baseado em medo ou submissão, mas em respeito mútuo, oportunidades iguais e amor verdadeiro. Esperança, disse Benedito finalmente. Você se arrepende de alguma coisa? Ela pensou por um momento, depois sorriu. Só de uma coisa. O quê? De não ter conhecido você antes. Imagina quantos anos de felicidade perdemos. Não perdemos nada, disse ele, beijando seus cabelos. Nos encontramos no momento certo, quando ambos estávamos prontos para construir algo novo juntos. Naquela noite, quando os filhos já dormiam e a casa estava silenciosa, Esperança se sentou diante do espelho de seu quarto, escovando os cabelos como fazia todas as noites. O anel de esmeraldas brilhava em seu dedo, não mais apenas um símbolo do passado, mas uma ponte entre as gerações de mulheres fortes de sua família. Benedito apareceu atrás dela no espelho, colocando as mãos em seus ombros. No que está pensando? Perguntou ele. Em como a vida pode surpreender. Vim para cá como uma jovem assustada, tratada como propriedade. Agora sou uma mulher que administra uma das maiores fazendas do Ceará, mãe de 2 filhos maravilhosos, esposa de um homem que me vê como igual. É porque você sempre foi todas essas coisas, disse ele. Só precisava da chance de descobrir isso. Esperança se virou na cadeira para encará-lo. Benedito, prometa-me uma coisa. Qualquer coisa. Que ensinaremos nossos filhos que o amor verdadeiro não conhece barreiras. Que eles podem escolher seus próprios destinos, independente do que a sociedade espere deles. Prometo, disse ele solenemente. E prometo que nossa história será contada às próximas gerações.
para que saibam que mudanças são possíveis quando duas pessoas se unem com um propósito comum. Anos mais tarde, quando Pedro e Helena já eram adultos e tinham seus próprios filhos, a história de como seus pais se conheceram e se apaixonaram se tornaria lenda na região. Contavam sobre a jovem corajosa que chegou como pagamento de dívida e se tornou a coronela mais respeitada do sertão. Sobre o coronel temido que revelou ter um coração de ouro quando encontrou a mulher certa. Mas principalmente contavam sobre um amor que transformou não apenas duas vidas, mas toda uma comunidade, provando que às vezes as maiores bênçãos chegam disfarçadas dos maiores desafios. E quando as pessoas perguntavam sobre o segredo do sucesso da Fazenda Santa Maria do Socorro, a resposta era sempre a mesma. Foi construída sobre o alicerce do amor verdadeiro e do respeito mútuo, e esses são os únicos alicerces que nunca desmoronam. O anel de esmeraldas continuaria passando de geração em geração, carregando consigo a história de Esperança e Benedito. Uma história de como o amor pode florescer mesmo nas circunstâncias mais improváveis. E como duas pessoas determinadas podem mudar não apenas suas próprias vidas, mas o mundo ao seu redor. No sertão do Ceará, onde as histórias se tornam lendas e as lendas se tornam verdades eternas, a história da coronela Esperança e do coronel Benedito permaneceria como prova de que o amor verdadeiro é a força mais poderosa do universo, capaz de transformar prisioneiros em parceiros, obrigações em escolhas e sonhos impossíveis em realidade.